Beleza, então só vamos só recapitulando aqui, vamos dar uma olhadinha nos problemas, né, de quem tiver aí na sala, para ver como é que está indo a questão da escolha do problema, né, da seleção do problema para ser resolvido no projeto de pesquisa. Beleza, Emaline, pode tocar. A princípio seria a estabilidade do CO2 no tratamento capilar, quando ele é injetado. Eu não escutei muito bem não, também eu cunho o som ali. Qual é o teu problema seria qual? Analisar a estabilidade do CO2 no tratamento capilar quando ele é injetado. Mas tá escrito aí? Não, tá escrito em algum lugar? Não, eu tô falando. Ah, tá. Tu tens como escrever ele ali? Posso passar para outra pessoa, sabe, enquanto tu escreve ele, ou sei lá, se consegue escrever aí rapidinho, só pra gente tipo, analisar o problema, poder ver ele bem ali com. Beleza. Essa frase aí, né? Análise da estabilidade do CO2 com relação ao trapeamento capilar quando este é injetado. É, o problema é que vamos lá, o problema é o quê? Que essa estabilidade do CO2 ela não é conhecida, ele não entendi bem exatamente. Eu estou entendendo que você pode fazer uma análise, mas só que qual é o problema em si? O que está travando? O que é preciso resolver? Hein, Marina? Para que tu vais analisar a estabilidade do CO2, melhor dizendo, talvez. Eu sei que eu quero analisar o comportamento dele, mas eu não sei ao certo, tipo, eu não encontrei um problema para resolver assim. Uhum. Pois é, talvez essa análise aí, ou melhor ainda, então pensa talvez, imaginando que estivesse lá no futuro, tá, que já tu tivesse feito a tua pesquisa e tal, é a partir dessa análise ali, o que que você teria como resultado, o que poderia ser um resultado lá no futuro, a partir dessa análise que você vai fazer, para você poder, né, meio fazer o caminho inverso, porque é Ok, importante saber qual que é o problema que vai fazer, né? E me entender parece muito que essa análise é um caminho para resolver o problema, né? Para se resolver esse problema eu vou analisar tal e tal e tal, mas qual que é o problema? Lembra, né? Não é sempre assim, mas pensa que você tem um cliente, qual é o problema que o cliente tem que você vai tentar resolver para ele? sim. Eu tenho duas opções, na verdade. Tipo, uma delas é analisar as saídas dessa simulação que eu vou fazer, que seria o retorno econômico da injeção do CO2, e a estabilidade ia ser só um tipo de análise, entende? Retorno econômico, produção de óleo e o volume de CO2 armazenado. Mas esse seria o objetivo inicial, assim. Mas eu estou procurando algum outro problema que não seja esse. Mas até agora é esse. Por, por, Analisar. por exemplo, o problema poderia ser calcular o retorno econômico da injeção de CO2. Não sei. Tá. Ou seja, eu estou pensando em alguma coisa que seja interessante para aquele cara que você vai vender esse problema, né? Ou melhor, vender essa solução, né? Uhum. Você vai dizer lá sei lá, para quem seja, eu tenho a capacidade aí de dizer para você quanto que vai ser o retorno econômico a partir da injeção do CO2 lá no teu poço. Né? Para fazer isso, eu vou fazer outras coisas, né? Vou analisar uma coisa, vou fazer uma simulação, vou usar o software, vou usar umas contas, vou fazer uma enquete. Não sei, o método não é ainda o ponto do método. Uhum. Hum? Entendi. Não, mas eu vou trabalhar mais. Eu vou falar com o meu professor amanhã, então aí eu vou definir isso. Tá, beleza, beleza.
É importante isso porque, novamente, como eu falei na vez passada, né, a gente às vezes, ou quase sempre, nem para pensar esse tipo de coisa, né, vai começando, pegando um tema e vai fazendo análise e tal, e lá no final, depois quer voltar. Mas eu acho que é bem mais didático, instrutivo, você saber desde o começo qual que é o problema, né, para tentar, a partir de tudo que você for fazendo, né, como que, assim, olhando os seus objetivos, né, como que a simulação vai me ajudar para chegar para resolver aquele problema que eu tenho. Sim, Como que essa verificação do comportamento do seu NOD2 vai me ajudar para ajudar a resolver aquele problema? Mas é importante você ter o problema, tá certo? sim. Quem que é o teu orientador, Emalim? É o Luiz Lamas. O Lamas, tá certo, beleza. Talvez isso, conversa com ele para ter essa questão de cliente, né? Pensa que você tem um cliente que você tem que é, é, fazer com que ele te contrate. O que é que você vai resolver para ele? Uhum. Beleza. Valeu, obrigado. Vamos lá no seguinte ali. João Vitor, aí tens aí, pode compartilhar para nós aí o teu problema. Professor, eu não terminei, na verdade. Tá, mas escreve aí em uma frase, duas frases, não tens uma ideia de qual que seria o teu problema? Prof, Eu tava fazendo, na verdade. Não Prof, terminei. enquanto ele escreve, eu compartilho o meu, que já tá pronto, então. Beleza, pode Tá? colocar. Beleza, pode colocar. Consegue ver minha tela, professor? Vai aparecer. Agora eu acho que estou vendo. Só não está aparecendo o Word ali, né? Ou sei lá. Assim. Agora sim, né? Agora sim. Tá, então o meu orientador é o Luiz Lamas, né? E o meu TCC tem a ver com uma pesquisa que eu já estou fazendo com ele, né? Que é a simulação numérica da injeção de água projetada, onde a gente analisa o efeito da composição do óleo e a distribuição da carga da rocha. Aí, para explicar melhor a problemática, eu vou ler aqui o textinho que eu escrevi. Rapidamente. Um segundinho, Thalia. Novamente, como falei, olha com a Emaline. Qual que é o problema? Entendeu? O Então, problema então eu vou falar do problema. Tá, beleza, vai. Próximo. Então, aí por isso que eu fiz esse texto até para vocês entenderem qual que é a problemática, né? Então, a gente sabe que a produção do petróleo em reservatório geralmente demanda da aplicação de técnicas de EOR, né, que é a recuperação avançada de óleo. A simulação numérica ela pode ser utilizada para melhorar as técnicas de recuperação, né, como a injeção de água de baixa salinidade em reservatórios carbonáticos offshore, que no caso é o que a gente está estudando na nossa pesquisa. Só que a modelagem numérica ela não tem sido feita de maneira mecanicista e necessita de fundamentos científicos sólidos. Esse é o problema, né? Então, a gente visa sanar tais necessidades, que é fazer de maneira mecanicista com fundamentos científicos sólidos, né? Então, para isso, a gente até criou já um modelo numérico, utilizando como ferramenta o FreeQC e o Python. Essa é a problemática, não sei se o professor conseguiu entender. Vamos lá. O problema é que não existe na modelagem numérica feita até agora para simular essa recuperação, não existe uma maneira mecanicista. Isso. Uhum. Com fundamentos sólidos, né? E isso daí é um problema por quê? Porque não existir essa maneira mecanicista com fundamento sólido é um problema. Porque com fundamentos sólidos, né, com fundamentos científicos, a gente consegue comprovar melhorar ainda mais essas técnicas de recuperação, né, ter um embasamento lógico, né, para isso, um embasamento que faz sentido, né? Certo. Eu entendi, beleza, entendi o problema. Não faz parte aí do nosso tema agora, né? Que é identificar o problema. Eu entendi o teu problema. Uhum. Só que no passo seguinte, é aquilo que o que tu está dizendo aqui é que ninguém antes baseou as suas simulações em fundamentos sólidos. É isso? Sim, Você está dizendo que isso precisa um fundamento sólido. Beleza, não, eu só acho uma frase
pesada, né? Ou seja, você tá porque, dizendo... na verdade, prof. Quem fez isso, porque é a partir do que o Lamas fez, né? Tipo, foi o Lamas que estruturou tudo, a nossa pesquisa, né? E essa é a problemática, né? E daí a gente visa analisar esse efeito da composição do óleo e da distribuição de carga. Mas eu posso conversar com ele, que realmente, né? Pensando agora no que o professor falou... Tudo bem, eu entendi o problema, só tô te falando, ó, beleza, com relação aqui, eu entendi o problema, né? Eu preferiria que quando eu te pergunto o problema, se você já tivesse colocado aquilo ali, olha, a modelagem numérica feita até agora não tem sido mecanicista e é preciso resolver isso aí. Por quê, né? Você não me disse muito bem por quê, mas eu entendo. Ponto, beleza, legal. Eu só acho que daqui para frente, essa é uma frase pesada, dita por ele, ou dita por ti, ou dita por quem seja, né? Se você escreve dizendo, olha, até agora, 2021, os modelos feitos não utilizaram fundamentos científicos sólidos, vai te cair o mundo em cima, sabe? Quem lê esse teu documento vai te dizer, olha, quem que é Thalia? Thalia, no seu TCC de 2021, escreveu isso aqui e não é verdade. Eu acho, tá? Não sei. Porque esse trabalho desse cara em 2000, em 1990 e tanto e tal, utilizou esta base científica sólida, este outro cara, porque me parece, eu não sei o que você acha, mas eu acho que a maioria das pessoas, dos estudos que têm sido feitos, tem uma base científica sólida, né? Eu vou conversar com o professor sobre isso, porque ele que estruturou toda essa base de pesquisa, né? Entendi. Então, nem é, né, para confessar, nem a minha ideia, né? Na verdade, isso é a ideia do professor Lamas, né? Mas eu vou conversar com ele direitinho. Beleza. Isso é importante, tá? Porque quando você estiver defendendo lá o teu documento, não é o professor Lamas, tá? É você. É o teu nome. Não, realmente é muito válido o que o professor fez. Inclusive, eu vou conversar com ele. Eu nem estou aqui avaliando nada, só estou te dando o meu ponto de vista se eu tivesse sentado na banca, o que talvez eu te diria, né? Então, é bom a gente não às vezes diz as coisas assim, né? Não tem fundamento básico, tá? Eu acho que tem, ou se não tem mesmo, tem razão, não tem, ninguém fez isso aí, então beleza. Mas tem que tomar cuidado com isso, né? Beleza, ótimo, legal. Tu tá fazendo esse TCC este semestre, Thalia? Esse semestre de 2021? Na verdade, eu vou pegar semestre que vem, mas eu já tô começando, né? Ótimo. Não tá matriculado esse semestre ainda? Não tô matriculado, deixei pro ano que vem, mas já tô começando. Então, beleza. Tá certo, então, vamos lá. Seguinte, João Vitor, conseguiu se inscrever ali alguma coisa? Sim, vou compartilhar. Tá, beleza, então manda pra nós, compartilha aí para nós o problema que você pensa atacar. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá. Então, o título mais ou menos seria Simulação da teoria de Buckley-Leverett aplicada na injeção de CO2 em carbonatos. Tá, novamente, desculpa interromper vocês aí. O título, depois a gente vai, ou você vai escolher lá de acordo com o teu trabalho, tá? O que eu quero saber é somente qual é a pergunta, qual é o problema, tá? O problema. O problema é este, ó. Atualmente o problema é este aqui, o que eu vou tentar resolver de alguma forma, né? Qual o problema? Tá, então, mais ou menos eu escrevi o textinho, né? Com a grande quantidade de CO2 em reservatórios carbonáticos encontrados no pré-sal brasileiro, devido à redução de emissões de gases para a atmosfera, é de interesse a injeção de gás nesses reservatórios, com um método de IOR. Assim, será feito através da linguagem de programação Python a implementação da teoria de Buckley-Leverett para compreender as frentes de avanço e comportamento de gás, água e óleo durante a injeção de gás. E com isso, daí isso aqui digamos, seria conversando com o professor, a gente não sabe ainda se vai ser feito isso ou não. Mas já coloquei aqui também. Aí, com isso, será apresentados, digamos, os gráficos do Python. Mas no futuro... Essa última parte, digamos que é o método que tu vais utilizar para resolver o teu problema. Beleza, válido, só que aí não é ainda, tá? Eu não estou preocupado ainda com como é que tu vais resolver o problema. Estamos somente na questão do problema. Então, ali seria será feito através da linguagem de programação Python a implementação da teoria de Buckley-Leverett para compreender as frentes de avanço. Então, parece que o problema é
que as frentes de avanço e o comportamento de gás, água e óleo durante a injeção de gás não estão bem compreendidas, digamos. É isso? Esse seria o problema, não sei. O que tu acha? Depois tu vais utilizar um método, que é essa teoria aí de Buckley não sei quem, e vais fazer os gráficos e vai comparar e tal, mas poderíamos dizer que o problema em tal é que a compreensão das frentes de avanço e comportamento do gás, água e óleo durante a injeção de gás não estão suficientemente claras, não estão completas, algo assim. Poderia ser isso, hein? Eu acredito que na verdade seriam os resultados, né? Então na verdade, não sei se agora seria esse problema, né? Como assim os resultados? Porque, digamos, o programa aí vai aparecer, digamos, ele vai aqui, né? Os gráficos vão ser apresentados, ele vai dar, tipo, as frentes e avanços do gás, da água e do óleo, né? Seria esse o principal resultado, tanto como pressão, vazão. Beleza. Não, ótimo, tá certo. A minha questão é que no ponto em que nós estamos é definir o problema, tá? Então, isso aí de apresentar gráficos, né, comparativos, isso aí é mais de como é que você vai resolver esse problema, mas a nossa questão agora, nesse ponto, é saber qual que é o problema. Não sei se tu me entende o que eu quero dizer. Sim. Na verdade, não tinha pensado nessa maneira, né? Uhum. É bom separar na nossa cabeça as coisas, né? O problema me parece aqui, olhando aqui assim bem por cima, né, do teu assunto, que o problema é que não há compreensão de como que as frentes de avanço e comportamento do gás, água e óleo durante a injeção de gás acontece. Ponto. Esse é um problema, que queremos encontrar como é que as frentes de avanço de comportamento de água e óleo acontecem quando... Então, beleza. Quando você for um passo mais para frente, para resolver esse problema, né? Porque aí tu vai ter uma questão que a gente chama de justificativa e objetivos e tal. Para resolver isso aí, então vai ser utilizado um método que é o método da teoria de não sei o quem, e então vamos apresentar gráficos e tal e tal. É só para separar na nossa cabeça bem qual que é o problema. Entende? Até para você, quando for fazer a tua procura bibliográfica ali, que é o que a gente vai falar hoje, você poder colocar os termos certos na tua pesquisa. Porque se você colocar termos de como que é o método que foi resolvido, como que é o comparativo, não sei o quê, não vai te dizer sobre como que essa compreensão está acontecendo atualmente. Entende? Entendi. Até aquela tua frase inicial, né? Como uma grande quantidade de CO2 em reservatórios carbonatos encontrados no planeta. Isso daí, ó, essa primeira frase tua ali, ela não é o problema, ela é por que é importante compreender as frentes de avanço. Então, isso é o que a gente chama de justificativa. Então, aqui está meio que misturado tanto... Quando estás começando com a justificativa, né? Tudo bem, tá certo. A questão que não é o que a gente está fazendo agora, mas tu vai ter que ter uma justificativa. Tem que ter primeiro o problema. O meu problema é este. Por que ele se justifica? Olha, vale a pena trabalhar nisso? Por quê? Porque, olha só, no CO2 no Brasil e tem reservatórios, é importante saber isso, por aquilo. Beleza. Como é que você pensa resolver isso aí? Ah, então eu vou tentar resolver esse meu problema usando a teoria do cara tal, vou utilizar o Python, vou fazer gráficos, vou fazer não sei o que. Isso é o que eu quero que na cabeça de vocês fique bem clara a divisão das coisas, tá certo? Tanto para isso, o TCC que vocês estão fazendo, né, como para frente, tá? É isso. Pega o problema, vê por que ele é importante, né, que a gente chama de justificativa, que métodos você vai utilizar para poder chegar nesse final desse problema, que objetivos você vai se traçar, que você pensa ir conseguindo, né, que metas intermediárias você vai ter que ir resolvendo para poder chegar lá no final. Mas por enquanto só estamos aqui na questão do problema. Beleza. Seguinte aí, quem... Valeu, João Vitor. Obrigado. Professor. Tem mais aí? Tem para nos mostrar o problema. Emaline, João Vitor, Jorge, Sabrina, Thalia. Eu acho que eu posso mostrar aqui rapidinho. Pode falar. Você colocou isso. Escreve ele para a gente poder ler ele, se for possível. Uhum. Deixa eu botar no Word aqui. Bom, você foi minha banca, né? No TCC.
Mas qual que era o objetivo, né? Era ver a aplicabilidade, né, do PMBOK como metodologia. Não é objetivo, tá? Não é objetivo. Estamos falando do problema. Qual que é o problema que você espera resolver? O problema é planejar a construção de uma refinaria de biodiesel. Uhum. E no caso, é isso, é fazer o planejamento como um gestor de projetos da construção de uma refinaria de biodiesel, né? O passo a passo disso. Uhum. Certo. Ou seja, o problema como tal é a construção da refinaria de biodiesel, né? Isso, o planejamento. Uma forma de resolver ele é usando esse método ali, o PMBOK, né, que tu vai aplicar a metodologia. Isso aí. Entendi. Ou seja, é legal isso aqui, ó, porque o problema não é o método, no caso aqui. Porque talvez tenha um outro método que resolve o mesmo problema. Tu escolhesse esse método aqui, é o que tu vais mostrar. Sim. Só que é bom que fique claro para o cara que vai começar a ler o teu documento e tal, dizendo, olha, o problema é a necessidade que nós temos aqui de resolver, o que o cliente precisa é a construção de uma como que era? De biodiesel, tá? Ele precisa saber como pode se planejar para fazer isso aí. Isso. Beleza, aí vem a solução. Olha, tem uma solução até interessante lá claro, o teu já está feito, mas você dá opções, né? Dizer, olha, na introdução em geral a gente faz isso. Olha, esse problema aí ele pode na bibliografia ele é resolvido desta forma. Joãozinho em 2010 aplica este método, Pedrinho em 2000 e tanto aplicou este outro método e chegou nesta conclusão e tal. Mas essa questão do método não é a questão do problema em si, né? Uhum. Beleza, ok, valeu. Quem mais está por aí? A Sabrina, mas eu acho que ela tá no trabalho, ela falou que por mensagem que não ia poder compartilhar a tela, mas talvez ela consiga falar. Sem problema. Sabrina vai falar alguma coisa? Tá certo. Então, beleza. Essa parte do problema, né? As outras tarefas que a gente vai deixando, que vocês vão entregando depois, é bom que vocês vão tentando realimentar, né? Essas conversas nossas aqui para ir corrigindo e deixando as coisas mais redondinhas possíveis, tá? Mais pontuais possíveis. Beleza, a gente vai conversar hoje, continuando lá no nosso slide. Agora eu vou compartilhar aqui. Sim, prof. Inclusive, não sei se o prof estava pensando nisso, mas, por exemplo, na semana que vem a gente poderia trazer essa problemática melhor definida e apresentar de novo para o professor, né? Para ver o que o professor... Eu não vou parar para a gente fazer isso aqui outra vez, não, mas fiquem à vontade para me mandarem aí por e-mail ou pelo, sei lá, por qualquer meio aí, eu dou uma olhada e dou um retorno, tá? Porque a gente vai avançando, mas é bom isso sim, a minha ideia é isso, né? Que vocês possam ir pegando aí as dicas e tal e ir melhorando para que a coisa fique o mais concisa e o mais clara possível para vocês venderem aí o seu peixe. Tá certo? Beleza, então vamos lá. Vou compartilhar então aqui a minha tela. Vocês estão vendo ali ou não? Espera um segundo. Agora sim, né? Apareceu. Ok. Vamos lá, então. Até agora, então, a gente falou o quê, né? A gente não falou muito aqui sobre a área temática e o assunto, né? Porque é uma questão aí meio óbvia e tal, mas falamos até agora sobre a questão do problema, né? Falamos aí dos tipos de pesquisa, o que era uma pesquisa que tinha pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, pesquisa experimental, aplicada, né? Isso é outra coisa que é interessante, né? Que vocês vão dando uma olhada para ver em qual dessas pesquisas a sua se encaixa, tá? Para você no resumo, na introdução do teu trabalho, e dando ao leitor essa informação, olha, esta é uma pesquisa que se propõe ser uma pesquisa bibliográfica, então ele já sabe o que ele vai encontrar daí para frente, tá certo? Esta pesquisa é descritiva e assim por diante.
Beleza, então, já falando sobre o problema que deve ser solucionado, qual é o problema que vocês têm? Opa. Então, agora vem a questão da parte da pesquisa bibliográfica, ou seja, a partir do momento que você tem o problema, então você vai verificar esse problema, como tem sido, né, atacado aí no passado, como que as pessoas têm descrito a forma de resolver esse problema, ou se ninguém nunca resolveu esse problema, ou se a forma em que esse problema existe, mas a forma em que você está tentando resolver ele já foi utilizada no passado, ou se essa forma que foi utilizada no passado foi feita para resolver outro tipo de problemas, né? Então você vai verificando na bibliografia, né, que é o que a gente chama do estado da arte, como que está o avanço nesse tipo de problema que você já fez, principalmente, né, para você não ir fazer chover sobre molhado, né? Se alguém já resolveu o problema lá de como é que, sei lá, a frente dos gases sobem quando há uma injeção de gás no poço e tal, você, a não ser que você vá resolver aquele mesmo problema de uma forma diferente, tá certo? Aí você vai propor, porque se você vai fazer a mesma coisa que a outra pessoa já fez, né, fica um pouquinho sem graça, né? Basicamente até seria um plágio, né, da obra da outra pessoa, se você vai apresentar um trabalho teu mostrando como que a outra pessoa ou as outras pessoas resolveram esse mesmo problema sem contribuir, né, em nada ou sem aplicar ele a uma experimento diferente. Beleza, então na parte da bibliografia, né, que é uma parte que é bom que vocês empenhem um bom tempo, né, eu até acho aí legal aí, Thalia foi que disse ali que estava fazendo o primeiro, estava trabalhando antes de matricular o TCC, porque se você vai deixar todo o teu TCC para ser feito, para começar ele e terminar ele no semestre que você matricula ele, né, lembrando que semestres são 4 meses aqui, é muito pouco tempo, tá certo? Para você fazer uma pesquisa, para você ver o que está acontecendo, para você propor a forma em que você vai resolver esse problema, para você aplicar uma metodologia, para você obter resultados, para você analisar os resultados e obter conclusões, é pouquíssimo tempo deixar isso aí para 4 meses, né? Então é bom vocês fazerem uma boa pesquisa bibliográfica, né? Nesta etapa aí que vocês estão aí de TCC, a pesquisa bibliográfica tem que ser a parte, assim, eu diria que 40% aí do seu esforço tinha que ser dado à pesquisa bibliográfica, ver como que as outras pessoas estão trabalhando esse tipo de problema. Beleza, então, você vai buscar conhecer e analisar, então, as contribuições dos outros, né, sobre o tema que você está analisando. Então, você vai encontrar isso aí basicamente aonde? Livros, né? Você vai tentar buscar em livros, em artigos, né? Seja técnicos ou científicos. Esses artigos você vai encontrar eles em geral em revistas, né? Em revistas científicas, em journals, né? Perdão, em jornais, boletins, em algum tipo de norma que você encontre, ou como esse problema é tratado. Nas monografias, né? Monografias são trabalhos de final de curso de pós-graduação, assim, lato sensu, né? Especializações que a gente chama principalmente, né? Monografias. Teses são documentos finais em cursos de doutorado, né? Quando você faz o doutorado, o resultado final que você vai ter é a tese, que você vai publicar ela lá onde você estiver fazendo o seu doutorado, né? Em geral, essa tese vai conter os teus resultados totais e você vai tentar publicar em vários artigos científicos os resultados da tua tese. As dissertações são o resultado final de quando você faz um mestrado, né? Até, o doutorado é 4 anos, né? A tese, a dissertação, em geral, são mais ou menos aí 2 anos. Onde mais você encontra informação sobre um determinado problema que você está pesquisando, né? Em mapas, em anuários, em leis, né? Tudo vai depender aí do teu problema, né? Isso aqui é uma coisa bem genérica, né? Não estamos falando aqui da engenharia de petróleo especificamente, né? Mas basicamente são esses lugares aí onde você vai pesquisar o que há.
E é importante nisso aí que você vai pesquisar que sejam documentos que tenham um certo backup, né? Um certo respaldo técnico e tecnológico, né? Uma certa fama, digamos assim, tá certo? Porque se você vai basear a tua pesquisa em documentos que são como diria eu, de baixa fama, de baixo respaldo, você pode estar, né, se baseando em coisas que não são muito verdadeiras, né? Você tem que ver, por exemplo, que se você tem uma tese, né, você vai se basear numa tese, verificar o que está acontecendo com relação ao teu problema em tese, você tem uma certa garantia de que essas teses que estão escritas, elas foram um trabalho lá de um aluno com seu orientador durante 4 anos, que no final essa tese foi repartida aí a 4, 5 doutores e com experiência nesse tema ali, que são os membros da banca por onde essa tese passou, e que se essa tese já está publicada, então, a princípio, qualquer erro assim mais grosseiro que essa tese tivesse foi barrado pelos membros da banca e foi feito corrigir. Então, você tem uma certa garantia de que aquele documento ele está mais, ele representa mais os fatos reais, representa mais a verdade que outro que não tenha tal respaldo, tá certo? E outra coisa que é importante é que as pessoas, quando você faz a tua pesquisa bibliográfica, você possa ter uma forma de citar elas e que as outras pessoas possam ter acesso a esses documentos que você teve acesso, né? Então, se é uma coisa assim, sei lá, apareceu num blog, foi que o outro disse, foi que não sei. Então, é uma questão que é difícil de que outra pessoa possa ter acesso a essa informação que você teve, de acordo? Então, essa é a questão da pesquisa bibliográfica, né? Lá onde você vai tentar se informar o que há de informação sobre esse teu problema. Principalmente, né, você tenta, né, pelo menos inicialmente, buscar informações o mais atuais possíveis, né, que elas sejam o mais recente possível, né? Porque se você colocar lá no teu documento, olha, encontrei aqui que lá em 77 o cara estava explicando como é que o avanço da onda dentro do poço acontecia, você vai dizer, pô, e de 77 até hoje ninguém mais falou sobre isso? Esse é um problema que ficou resolvido em 77, deu? Por que você está outra vez abrindo esse problema agora? Você vai ter que justificar por que você não tem referências atuais do que você está trabalhando, tá? Então, uma dica aí para vocês, tentem sempre fazer as pesquisas com documentos atuais, que esses documentos atuais, eles vão estar citando documentos mais antigos, né, que você pode até pesquisar e tal, mas basicamente você se baseia nos mais atuais para que a tua pesquisa tenha mais sentido. Beleza. Quando você faz uma pesquisa bibliográfica, então, deixa eu ver aqui. Opa. Quando você faz uma pesquisa bibliográfica, então é importante que você faça essa pesquisa de uma forma mais ou menos sistemática, tá? Porque se você sair buscando referências assim, sem muita ordem, você vai chegar um momento em que você vai se pegar vai entrar numa confusão grande, vai começar a se perder entre tanto artigo, tanto livro, tanta referência. Então é bom que você defina a tua pesquisa, como você vai fazer a tua pesquisa, tá certo? Né? Você vai colocar ali, né, fazer uma fichinha ali, dizendo ali o teu nome, o curso, né, a área que você vai trabalhar, quais são as palavras-chave sobre as quais você vai aplicar as suas pesquisas, tá certo? Já sejam elas genéricas, né, de grandes campos de informação, ou palavras-chave mais específicas da área que você está tratando, tá certo? Do problema que você está tratando. Isso aqui é interessante porque quando você faz esse tipo de ficha, você deixa essa ficha ali e você diz, olha, a partir desse tipo de ficha eu encontrei este tipo de informações, esse tipo de artigos, esses livros, estas teses, estas dissertações. Então, quando você for a buscar nessas dissertações, você lembra de onde, ou você tem a informação de onde que ela apareceu, de como que você chegou nela, de acordo? Então, é importante a gente se sistematizar. Então, olha só aqui, ó. Quando você for fazer a tua pesquisa,
a gente vai falar um pouquinho agora sobre bases de dados, onde você pode fazer a sua pesquisa. Você sistematiza, de acordo? Então, cada vez que você senta ali para falar, vou dar uma pesquisada aqui no estado da arte do meu problema, então você senta ali e faz uma fichinha dessa aqui, diz, olha, vou buscar na base tal, vou entrar na minha estratégia de busca, né, de procura ali com essa informação, né? Então você usa ali, pode usar ali umas palavrinhas de operações booleanas, né, de álgebra de Boole, né, que é o AND, o NOT, para você poder, na tua pesquisa, filtrar, né, fazer uma série de filtros sobre determinadas palavras, que apareçam estas, que não apareçam aquelas, que apareçam estas ou aquelas. Então, você consegue fazer isso aí nas bases de busca, tá certo? Então, olha aqui, você, com essa pesquisa, neste caso aqui do exemplo aqui, né, biodiesel, soja, milho, tal, que aparecesse biodiesel e que aparecesse soja, tem que aparecer os dois, tá? Porque AND não pode ser um ou outro, né? Se fosse um ou outro, seria o OR, né? O ou. Mas não pode aparecer milho. Então, com essa pesquisa, nessa base de dados, você encontrou, aqui tem que se colocar também a data. Naquela data, você encontrou tantos documentos, né? Entre teses, dissertações, artigos de revistas, de jornais, etc, etc, você encontrou tantos documentos. E a partir da tua procura naquilo ali, da tua lida, principalmente você vai ler a princípio, tá? Para não ir tão profundamente, você vai pegar, né? Logicamente, você vai ler o título, né? Os autores, aquela questão da data do ano da publicação, e você vai dar uma olhadinha no abstract para ver se esse artigo ali ele contribui para o que você está fazendo, se tem a ver de fato, né? Porque tem vezes que você, ainda que coloque as palavras-chave, a coisa se desvirtua, o documento que você está analisando, ele vai pegar por outro caminho. Então você olha e diz, olha, isso aqui realmente não é relevante para mim, então você até pode deixar ali na tua ficha de catalogação da pesquisa, quais documentos. Ele deixou aqui somente os relevantes, mas você pode deixar os relevantes e os que não foram relevantes, tá certo? Até para quê? Porque aí com essa informação, a próxima vez você já sabe que quando esse documento aparecer outra vez, aquilo ali você já conhece ele e não é relevante, tá certo? E também para deixar para as pessoas que vão ler o teu documento, tá certo? Ver a procura que você fez, aonde que ela fez, aonde você foi buscar as coisas e o que você encontrou e o que você achou que era relevante ou não era relevante, de acordo? Então, a partir disso aí, você vai dar uma olhada no abstract, né? Dar uma lidinha no abstract ali e você percebe aquilo ali faz sentido para a tua pesquisa ou não faz sentido para a tua pesquisa. Se você acha que aquilo ali ainda não é assim muito, muito claro, você pula direto para a conclusão do trabalho. Então, você tenta buscar a conclusão e ver, olha, o que esse cara concluiu aqui. Porque vocês vão ver, assim como vocês têm, às vezes, né, todos temos dificuldades em expor o problema, que deveria estar no abstract bem claro, olha, o problema é este, e eu vou resolver ele, porque esse problema se justifica por isso, e vou resolver ele por causa que isso é importante. Às vezes não é tão claro no abstract, às vezes as pessoas se escrevem um pouco enrolado, até por isso eu falo que é importante que vocês tenham claro na mente de vocês o que é o problema, por que é justificado, por que vale a pena resolver, como que eu vou resolver, porque que acontece? A pessoa que vai ler o teu documento, principalmente se ele é um avaliador, para ele é bem importante que ele entenda de forma rápida e clara o que é que você está fazendo. Porque se você começa a enrolar muito, né, e não ser claro e conciso no que está dizendo, ele vai deixar o teu trabalho de lado ali, vai dizer, isso aqui eu leio depois, ou nem vou ler mais, isso aqui está muito enrolado. Então, você é a mesma coisa, quando você está analisando os artigos aí na tua pesquisa bibliográfica para ver o que você encontra relacionado ao teu problema, você vai fazer a mesma coisa. Se a coisa você começar a ler ali e ver que a coisa está muito enrolada, que a pessoa não é clara, você vai abandonar aquilo ali, vai achar que não é relevante, ou eu ainda acho que talvez possa valer a pena você dar uma olhada nas conclusões do trabalho, para ver se talvez o cara ali no começo estava enrolado, mas você vê nas conclusões e olha, de fato, o ali ele não foi muito claro, mas eu vi que ele concluiu isto e isto, e isto é importante para mim, tá certo? Beleza, então dessa pesquisa bibliográfica você vai obter, novamente, tá? Você não precisa ler o paper todo, você não precisa ler toda a dissertação, toda a tese, você vai dar uma olhada no abstract, tá no resumo do cara, e se você achar que vale a pena, dá uma olhadinha nas
conclusões dele e você pode avaliar se aquele trabalho é relevante ou não para você. Dado quando os trabalhos sejam relevantes ou não, você classifica eles aqui numa lista, vai colocar ali os trabalhos relevantes. Temos ali... Você coloca ali o título, o autor, que tipo de documento era, onde você encontrou ele, tá? Se você consegue baixar o arquivo, né, o PDF, talvez você coloque ali, ó, em que lugar, como que é o nome do arquivo no teu HD, você baixou aquele arquivo já, aquele PDF, como que é o nome, que você possa, de forma mais ou menos ágil, encontrar ele, tá? Porque se você não faz esse tipo de ficha de catalogação, você vai começar a ler algum paper aqui, leu e, pô, isso aqui é bacana, colocou lá em algum lugar, vai para o seguinte, quando você lê 20 papers, 20 artigos, e dizer, beleza, agora eu vou voltar lá, você vai perder um tempo buscando, porque agora não encontra mais, não sabe onde é que estava, não lembra quem que é o autor, qual era a ideia daquele paper. Então, tudo isso aqui, ó, que parece meio bobinho, parece forma, te ajuda a poupar tempo e te ajuda a que a tua cabeça não fique... ajuda a enfocar a tua cabeça no teu problema. Tá? Porque você for sentar, beleza, agora vou analisar aqueles trabalhos que eu achei mais relevantes, vou analisar eles com mais cuidado, agora vou ler eles todos mesmo para ver como que aquilo ali contribui para mim. E aí você senta e diz, putz, mas onde que estava? Como é que chamava o cara? Onde foi que eu coloquei isso aí? Em que site foi que eu vi? Eu baixei no meu computador? Onde que eu deixei isso aí? Então, tudo isso aí te dispersa e te faz que o trabalho seja mais tedioso, né? Mais pesado. Então, você chega para ler, quando você finalmente encontra, já você gastou uma energia aí que você podia ter poupado se você tivesse feito uma ficha de catalogação aqui simplesinha, tranquila, dizendo quem era o cara, tal. Até você pode colocar uma linha mais aqui, né, nesses trabalhos relevantes, dizendo ali em 2, 3 palavras ali, palavras que te ajudem a dizer por que aquele trabalho você achou que era relevante ou não, tá certo? Então, aqui nesse caso, olha, essa pessoa que leu 25 e identificou 25 trabalhos, os quais ele achou que eram 28 eram importantes, e colocou ali e fez uma fichinha, então, de catalogação de pesquisa. Beleza, então, falamos antes aqui, né, quando você for fazer essa pesquisa, você pode usar aí os operadores da álgebra de Boole, né, operadores lógicos, então os mais comuns são esses aí, né, e, ou e não, né. Na hora de fazer a tua pesquisa. Então, ali, né, se você colocar E, você vai encontrar as publicações que contêm os dois termos, obrigatoriamente, né? Se você colocar ou, você vai encontrar muita mais, né? Porque vai encontrar publicações que contêm os dois termos e publicações que contêm um ou o outro, tá certo? E se você já sabe ali que tem algum termo que não te ajuda, né? Ou que sempre aparece junto, mas aquilo ali não é propósito da tua pesquisa, então você pode ainda negar ele e eliminar então da tua procura esses artigos, essas publicações que você não está interessado naquele tipo de artigo, né, com aquela determinada palavra. Então, vocês quando fizerem isso aqui, né, vocês vão fazer isso aqui, vão ter que encontrar, sei lá, pelo menos umas 30 referências, tá certo, atuais, entre livros, dissertações, artigos em revistas científicas, jornais, etc. Isso aqui são umas formas que te ajudam, né, a filtrar um pouco, porque dependendo, né, do trabalho, você vai encontrar coisa demais e você precisa se enfocar, né? Você não tem a vida inteira aí para escrever o teu documento, para fazer a tua proposta. Então, você tem que ajudar que a coisa seja mais ágil. Beleza, então para fazer essa pesquisa científica existem várias bases de dados que você pode consultar, né? A maioria delas ali são bases de dados públicas, né? Talvez você não encontre o artigo ou o livro, você não possa ter acesso completo a ele, tá? Mas em geral você consegue pelo menos o resumo, né? Você consegue, né, certamente, né, o título, os autores, e que te ajuda talvez sair da base de dados e ir buscar ele de outra forma aí nas bibliotecas ou na internet mesmo, etc. Então existem algumas bases de dados que você tem disponíveis aí que você pode acessar para buscar fazer a tua
pesquisa bibliográfica, tá certo? Então aqui, ó, por exemplo, essa OPAC aqui, né, uma base de dados online de acesso de catálogo dos acervos de bibliotecas, né? Existem várias bases dessas aí, que essas aqui são algumas delas. Ó, aqui aparecem umas outras, né? Essas aqui são do estado de São Paulo, Atena, Dédalus, enfim, são bases de dados que você consegue, né, entrando ali com a tua pesquisa, obter informação de papers, de artigos, de livros que tem a ver com esse tema ali. Já falamos disso aqui, né? Olha, quando você fizer essas procuras, você pode direcionar a tua pesquisa para diferentes tipos de trabalhos. Vocês veem aqui, né? TCC são trabalhos desenvolvidos por alunos de graduação, monografias desenvolvidas em cursos de especialização, né, que a gente chama de pós-graduação lato sensu. Dissertação seria a pós-graduação estrito sensu, né? Então, são desenvolvidas por alunos com um pouquinho mais de como se chama isso? A dissertação e a tese são com alunos mais dedicados, né? De tempo integral, em geral, tá? Dedicados 24 horas ou 8 horas por dia a esse tema, né? A monografia já são desenvolvidos em cursos de especialização, em geral, são alunos que estão trabalhando e se encontram uma vez por semana ou fazem as aulas online, então é um pouquinho menor de dedicação, mas dependendo do tema que você estiver procurando, você vai, né, se apoiar em uma e outra, sabendo isso, né? Que se você se apoia talvez em uma tese, talvez a informação seja um pouco mais detalhada, mais profunda, com mais um nível científico maior, né? E que se você faz uma dissertação, talvez isso caia um pouco, a monografia talvez caia um pouco, e o TCC talvez caia um pouco por questão da informação do autor, né? No caso, o TCC é um aluno da graduação que está apenas começando, né? Talvez a sua vida de pesquisa, então você tem que considerar isso aí, né? Saber, olha, essa informação veio de um TCC, essa informação veio de uma tese, você faz de alguma forma aí um filtro. Aqui, ó, mais dados de dados, né? Dependendo da área também que você está trabalhando, você tem bases de dados que algumas delas são específicas para um determinado tipo de área, né? Você vai fazer a tua pesquisa bibliográfica. Também algumas pesquisas você pode fazer em normas, tá certo? Então existem normas aí brasileiras ou internacionais que você pode encontrar como que determinados processos são realizados, como determinados processos devem ser realizados, tá certo? Então você encontra isso aí em normas, né? No caso do Brasil, a gente tem então essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e você vai encontrar bastante informação deles ali na internet, né? Dependendo da tua área de pesquisa, o que você está pesquisando, você pode também aceder a informação lá. Beleza, com relação às bases de dados, né, principalmente para periódicos, então nós temos o que? Temos periódicos científicos, publicações e artigos científicos, né? Então, o periódico científico basicamente é uma publicação de cunho científico em uma determinada área, tá certo? E que eles vão saindo aí, quando você escreve alguma coisa para ser publicada em um periódico científico, ele vai receber ali uma avaliação de uns revisores, né, do periódico, que a princípio são pessoas aí espertos na área que você está trabalhando, eles vão verificar o teu artigo, se eles encontram que aquele trabalho, que aquele problema realmente é importante, se justifica a publicação no seu periódico, se aquele problema, o método de solução é válido, se as contas, as equações são válidas, se a análise dos resultados faz sentido cientificamente, se existe plágio, né? Esses membros dessas bancas aí de periódicos vão verificar se existe plágio, se você publicar alguma coisa que foi copiada de algum outro periódico, então eles, como periódicos científicos, vão se meter num problema, né? Vão ser passíveis de processo e coisas dessas. Então eles vão fazer um filtro antes de publicar, né, o teu trabalho. Então, em geral, essas publicações, elas são... em geral, os periódicos científicos, eles são
publicados com uma determinada frequência, né? Sei lá, aparecem 2 vezes ao ano, 3 vezes ao ano, 1 vez por ano, né? Uma frequência fixa. As publicações já são de duração determinada, né? Aparecem de vez em quando, sim, às vezes não. Então, são editadas em fascículos, né? E os intervalos são normalmente irregulares, né? A duração das publicações ela é indeterminada. Os artigos científicos, então, eles vão aparecer. Os artigos são, digamos, os capítulos de uma determinada revista, né? Se tem uma revista, eles vão aparecer ali diferentes artigos científicos, em geral, né? De uma mesma área, né? Então, é uma revista, um jornal de, sei lá, de gas lift, então você vai encontrar ali artigos referenciados com esse tema ali. Beleza. Existem aí, né, várias bases de dados, né? Uma bem conhecida aqui no Brasil é essa base de dados de periódicos da CAPES, tá certo? Ela é mantida pelo governo federal e ela é gratuita para instituições que têm cursos de pós-graduação. Então, a UDESC ela tem curso de pós-graduação e tem acesso a essa base de dados aí. Então, eu queria fazer com vocês aqui só uma pequena olhadinha aí nessa base de dados, tá? Como que a gente dá uma procurada ali, o que você pode ver, o que você pode acessar, tá certo? Então, só vou trocar aqui de compartilhamento, vou compartilhar aqui em outro lugar, para ver se vocês conseguem enxergar. Vocês estão vendo aí a minha tela, né? Sim. Beleza, então vamos lá. Então, uma forma de acessar essa base de dados, vou aumentar aqui, seria acessando aqui este site aqui do Periódicos. Estão vendo ali, ó, periódicos.cap.gov.br. Se você acessar lá, então você vai abrir essa página. Importante, tá? Você tem que estar com o VPN da UDESC, tá? Da universidade. Então, vocês conseguem ver ali o meu mouse. Então, ali nesse momento, eu estou logado ali com o VPN da UDESC. Opa, aqui. Tá certo? Eu tô logado ali com o VPN da UDESC. Então, quando eu acessar, o site vai entender que eu estou associado à universidade, né, e vai me liberar ali as coisas. Mas beleza, depois que você acede ali, então você pode fazer uma procura como se fosse uma biblioteca, né? Então você pode buscar por assunto, por periódico e tal, mas existe aqui, ó, buscar por base. Então você pode aqui, em buscar por base, vão aparecer várias bases ali. Se você colocar aqui em ver todas, ó, nesta opção ver todas, você vai ter acesso ali vai te mostrar todas as bases que existem ali associadas ao periódico CAPES, olha ali, ó. Tem um monte, né? Tem várias bases aqui, ó, 452 bases. Bases de dados onde você pode entrar em cada uma delas e fazer uma procura, né, extensiva sobre o tema, né? Logicamente, certas bases estão direcionadas a determinadas áreas e algumas bases também um pouquinho mais amplas, que não são específicas de uma determinada área. Então, uma base que a gente utiliza bastante aí é a base do Scopus e a base do Web of Science, certo? Então, essa aqui, ó, eu já dei uma procurada aqui, ó, Web of Science. Tá? Então, se vocês clicam lá, Web of Science, né, vão procurar essa base. Então, tem ali, ó, algumas bases que tem a ver com esse Web of Science e a gente vai olhar aqui esta última aqui, ó, Web of Sciences, coleção principal. Ó, apareceu ali, ó, redirecionando, não sei o que, conectar. Opa, conectou ali, ó. Então aqui, né, é tudo bem, bastante, como é que se chama? Intuitivo, né? Existe aqui, ó, um New Web of Science, aqui, ó, você pode entrar neste new aqui, se você quiser.
Então, ali, ó, você pode buscar por autor, por título, por tópico, né? Então, vamos colocar aqui... Thalia, como é que é mesmo lá o tema lá que você está investigando? Qual seria uma palavra-chave aí para buscar artigos sobre o teu tema? Bota recuperação avançada. Como se diz isso aí em inglês? Bota BPS aí. Como é que Bota é? BPS, que é Bond Product, que é um termo que a gente vai utilizar bastante. BPS. BPS. Com B de burro? Isso, beijo. Tá beleza. Vamos ver se aparece. Se não, coloca Bond Product. Bond, assim? Isso, aham. Product. Aham. Vamos colocar aqui. Olha, vamos colocar olha, ver se aparece alguma coisa. Beleza, então vamos ver aqui, ó. Aí você pode escolher aqui até o campo, né? Aqui o campo a gente escolheu, e o tópico. Aqui, ó, tá vendo? And, or e not. Você pode ir colocando mais coisas se você quiser. Vamos fazer uma procura aqui, rapidinha. Tá, apareceram lá um monte de coisas. Estão vendo ali, né? Deixa eu só voltar para colocar aquela sigla que tu colocasse ali, que era como VP, como que era? BPS. BPS. Isso. Vamos procurar com isso aí. Olha aqui, ó, aqui a pesquisa deu uma reduzida, né? Olha lá, Electrokinetics and Calcid Rich Dimension, barará, barará, barará. Imagina, tá, que esse texto aí é interessante, tá? Você vai ter aqui o abstract, suponho, né? Vamos ver aqui, show more. Né? Então você vai dar uma olhada aqui nesse abstract, se vale a pena, se ver. Olha só, olha, isso aqui é de 2020, tá? Bem atual, bacana. 2020 é um ano bom. Você tenta aqui, ó, ver o texto completo lá onde ele é publicado. Não sei se ele vai aparecer. Vamos ver o que aparece aqui. Olha lá. Ele está publicado no Journal of Molecular Liquids. Então tá ali, ó, o abstract tal, vai aparecer aqui ó, o texto completo aqui em formato HTML e vai aparecer também o PDF, eu imagino. Aqui, ó, você pode fazer o download do PDF e aí você vai ter o arquivo completinho ali. O que é interessante disso aqui, ó, se você volta, imagina que esse artigo aí é bacana para você acha que é legal. Então você pode baixar ele, né, ir atrás lá onde se publica e tal e baixar ele. E você pode colocar ele no teu documento. Lembra que eu falei para vocês que o LaTeX lá no Overleaf era uma mão na roda para você trabalhar naquilo? Eu imagino que no Word também tem como você exportar, mas o Word não conheço, então não vou contar para vocês. Mas vou contar para vocês como seria no LaTeX aqui no Overleaf. Então veja só, imagina que isso aqui é um documento que é bom para você, que é interessante. Então você vem aqui no Export, tá vendo aqui? E aqui você pode exportar isto. Ah, não acredito que não vai ter. Esses Android, isso aqui são alguns, ó, Publon são alguns gestores de referências que você pode usar. Mas eu estava querendo que ele me jogasse um no LaTeX direto e não vai ter agora. Não gostei desse aqui, não. Deixa eu ver lá onde a gente encontrou. Lembra aqui, ó, aqui foi onde eu abri aqui nesta página foi onde eu abri o arquivo, onde eu tenho o documento completo. Então, vamos ver aqui se tem como exportar a referência. Deixa eu dar uma olhada. Professor, não dá para exportar para o Mendeley e do Mendeley passar para o LaTeX? Talvez sim, talvez sim. O Mendeley recebe aquele EndNote, imagino? Eu acredito. Ele pega toda a referência, né? Até onde eu sei. Aí, né? Uhum.
Se você fazer alguma dessas tipos de exportar com algum desses, possivelmente o Mendeley ele consegue entender. Eu quero saber aqui como é que eu faço no LaTeX, tá? Aqui, ó, site. Estão vendo aqui este site? Então, se você clica aqui, vamos aqui no site, olha aqui, ó, Save Citation, Export Citation to, olha, vamos exportar a citação. Olha lá. Estão vendo que ele vai salvar? Não apareceu ainda, vai aparecer. Não está aparecendo aqui. Apareceu. Olha lá. Ele vai exportar um arquivo .bib. Estão vendo ali? Então, esse arquivo .bib eu vou salvar no meu computador. Então, vou salvar esse .bib aqui no meu computador, no Downloads mesmo. Beleza. Quando eu abrir esse arquivo .bib, olha qual a cara dele que é. Tá vendo essa... Não saiu ainda? Vai sair para vocês ali. Espera um segundo. Olha lá. Esse é o arquivo .bib. É um arquivo de texto, tá? Que eu acabei de baixar da internet lá. Esse arquivo, o que ele tem? Olha, ele tem ali uma forma de dar informação, né, do arquivo. Ele tem o título, em que jornal ele apareceu, em que volume, páginas, blá, 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 blá. E aparece até um abstract ali, olha, o abstract aparece ali, ó. Apesar dos recentes esforços para entender, blá, 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 tem um abstract ali, tá certo? E acaba. Então, o que é o bacana disso aqui? Imagina que esse é um documento que você diz, pô, esse documento é importante para mim, eu vou citar ele no meu trabalho. Então, você pega isso aqui, ó, todo ele completinho e copia. Tá certo? E eu tenho aqui o overleaf, agora não vi onde ficou. Aqui, ó. Esse aqui é o overleaf que eu mostrei para vocês uma vez passada lá, que tinha já prontinho para fazer o TCC da Udesc. Então, o que acontece? Neste overleaf aqui, tem um arquivo que é .bib. Vocês estão vendo aqui? Um dos arquivos é exatamente ali da setinha vermelha, ali é um ponto, perdão, a mãozinha ali é um arquivo .bib. Se vocês abrirem esse arquivo .bib, o que vai aparecer? Todas as referências que eu já tenho no meu arquivo .bib. Então, o que eu faço? Eu vou lá no final, e lá no final eu colo. Olha ali, acabei de colar aquela referência que eu baixei da internet. Estão vendo ali? Então, esse número, este último, este aqui, ele diz ali, ó, @article, aquela palavrinha que está ali do lado, que está escrito ali, TET 2020, não sei o quê, a etiqueta, é o tag dessa referência. Então, eu costumo deixar aqui simplesmente, para simplificar, o nome do autor, do primeiro autor e o ano. Então, eu vou apagar aqui, ó. E vou colocar aqui, depois da chave, o primeiro autor disso aqui se chama... esse aqui, ó. Aí eu vou colocar o nome do cara e o ano, que é 2020. Beleza? Então já ficou ali prontinho. Tá certo? Olha, esse artigo se chama Electrokinetic of Calcite-Rich Limestone Surface, blá, 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 blá. Ok. Então, esse arquivo .bib, eu alimentei ele com o meu documento. E se eu tiver mais 20 artigos que eu encontrar e achar que são importantes e que eu quero citar no meu documento, eu vou colocando eles aqui. Vou colocando um debaixo do outro, um debaixo do outro. Eu importo da internet e vou colocando um debaixo do outro. Aí eu vou aqui, ó, no meu capítulo 1, por exemplo, eu estou escrevendo minha tese aqui, meu documento aqui, meu TCC. Aí eu escrevo aqui, ó, né? Como foi visto no trabalho aí eu posso colocar, ó, /site, tá certo? Tem duas opções. Eu posso colocar com a letrinha P ou sem a letrinha P. Qual é a diferença? Se eu coloco o site com P, vai aparecer o nome, tá certo? Vai aparecer a referência no texto. E se eu colocar sem o P, vai aparecer a referência dentro de parênteses, tá? Então depende do como você está escrevendo o texto, né? Se você vai dizer, ó, como foi visto no trabalho D, então aí tem que aparecer o nome do cara. Então, neste caso aqui, você coloca o pezinho. Opa. Coloca o pezinho, abre chaves. Opa, abre chaves. E ali dentro vai o quê? Lembra como chamava o cara? Era T, né? Olha, ele já aparece que ali até me tá propondo ali escolher o do T. Então, eu vou escolher esse primeiro cara ali, que é aquela palavra, aquele tag, né? Aquela etiqueta, que era o nome do cara e o ano. Escolho lá. Se eu tivesse dito simplesmente, né, sei lá, o cálcio
É muito importante. Mas agora não vou colocar o nome do cara na minha frase, simplesmente vou dizer quem que disse que o cálcio era muito importante. Era esse cara aí, então eu vou citar ele sem o P. Beleza, aí venho aqui e compilo. Tá vendo aqui esse botão recompilar? Então eu vou recompilar o meu documento e ver como que tá ficando. Recompilo ele. E apareceu lá. Estão vendo ali? Do lado direito aparece o PDF, como está ficando, e aí aparece, olha, como foi visto no trabalho de Tetet 2020, tá? Blá, blá, blá. E o cálcio é muito importante, Tetet et al. 2020. Vocês sabem o que significa et al? Alguém sabe aí? Está se referindo aos outros autores, né? Isso, ou seja, Tetet, ele não fez esse artigo sozinho, ele está com outra gente, então Tetet e os outros, e et alter, né, de latim, os outros. O que é mais bacana ainda? Então, veja só, eu não escrevi uma linha, eu não fiquei escrevendo lá onde que o cara escreveu esse documento, o título, o ano, a revista, nada disso eu fiz, eu só fui lá e copiei a referência. E outra coisa bacana que vai acontecer, o que é? Se vocês vão lá no final do meu documento, eu vou descer aqui, tá, esse PDF, vou ir lá no final. O que eu vou encontrar? Olha lá. Já apareceu a referência do cara aqui, ó. Opa. Estão vendo aqui? Já apareceu a referência do cara ali, ó. Tetet e Joel. O que mais diz ali? Joel e não sei o que. O artigo se chama Electrokinetica Calcite Rich Limestone, blá, 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 blá. No Journal of Molecular Liquids, no fascículo 297, na página tal, no ano tal, o ISSN, toda a informação está colocada ali. E veja que eu não fiz, não copiei uma linha. Então é uma ferramenta muito bacana de você se organizar, tá certo? Porque você. E outra coisa, né? Esse formato que está ali, com o autor começando, com o negrito no nome do jornal, com tudo isso aí é o formato ABNT, tá certo? Então ele já está prontinho. Se você for fazer isso na mão, você vai ter que estar escolhendo e colocando em negrito, e primeiro coloca o autor, etc, etc. Tá certo? Então, é uma coisa bacana. Já ficou Professor, ali pronto. Então eu posso ir colando nesse documento BIP ali, nessa parte do BIP ali, mas ele só vai aparecer na referência se eu referenciar no texto. Exatamente. Tanto que esse arquivo .bib ali, ele é bom que você fique com ele para você, ele é teu arquivo bib. Se você, no dia de amanhã, sei lá, dentro de 6 meses, decidir escrever um outro documento, tá? Você vai escrever um artigo para uma revista. Só que não é mais esse TCC aqui, mas você vai usar nesse novo artigo que você vai escrever, pode ser que você use alguns desses que você já tem aqui, entende? Então você só usa direto, porque você já estão prontos no teu .bib. O que você não usar, ele não vai chamar simplesmente. Então você vai criando um .bib que você vai deixando ele gigante, 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 com todos os documentos que você usa normalmente. Tá certo? Da tua área de pesquisa. Numa dessas, eu não sei, acho que era o Lamas aí, o orientador, né? Numa dessas, eu não sei se o Lamas usa LaTeX, o que ele usa, mas se ele usar, possivelmente, ele já deve ter um artigo BIB dele. Que se ele te passar esse artigo BIB, já é uma mão na roda, porque cada vez que você for citar um cara, possivelmente ele já usa essa citação, me entende? Sim, facilita muito. Nossa, muito obrigada. Não, isso aqui é uma mão na roda, né? Eu imagino que o Word também, como falou ali, talvez o João Vitor foi, né? Tem o... Como é que chama? O Webley? Como é que é o nome do... Medley, né? Mendeley, isso. Ele também faz isso aqui no Word. Então, existe uma ferramenta lá, só que essas aí eu não uso, né? Não sei usar. De certo, devem ser também bem facilitadoras, né? Você corre atrás da lá e também pode usar. A graça é que você vai naquele site onde você está fazendo a tua pesquisa bibliográfica, você dá uma olhada no abstract e diz, pô, isso aqui me interessa. De uma vez, tenta baixar o arquivo.
baixa a referência, coloca lá e coloca no teu ponto .bib. Veja que aqui nem na referência, nem no texto apareceu o abstract, mas se você quiser lembrar, pô, de que esse cara falava mesmo, você vai no bib, lembra? Vai aqui no bib, ó. E lá tá o abstract escrito, olha. Apesar aqui, né? Aqui de Spy, não sei o que, aí você tem, é verdade, de que tratava esse artigo mesmo? Em vez de você ter que fazer o caminho completo e buscar ele na internet, você pelo menos o abstract já tá aqui prontinho. De acordo? Então, é uma mão na roda isso aí, eu recomendo. E vão guardando, tá? Que o Bill vai guardando, pode falar. Professor, aí, por exemplo, no caso do primeiro site que o professor não conseguiu mostrar o arquivo, né? Aí faria na mão mesmo. Você pode preencher esse PIB na mão, sim. Entendi. É um pouquinho chato, né? Porque você vai ter que fazer, né? Vai ter que ir atrás das informações e preencher na mão, se você não consegue. Mas se você não consegue no site aqui, ó, imagina que eu não consegui, tá? Sei lá. Você coloca só na internet. Vamos testar aqui, ó. Se você pega, vocês estão vendo ali, né? Então, né? Eu vou colocar esse título aqui na internet, tá? Electrokinetic, não sei o que, não sei o que. Eu vou colocar aqui no Google mesmo, para buscar ele. Pessoal, já baixaram o Brave, né? Esse browser aí é legal, vai te poupar o tempo, vai te poupar a vida aí, esse browser. Beleza, olha, foi buscar. Olha aqui, por exemplo, estou vendo aqui no ResearchGate, ele aparece. Então, se você não encontrar ele, olha aqui, ó, ele aparece no Scholar Google. Estão vendo aqui embaixo? Ó? Vamos ver se aqui no Scholar Google. Aqui, ó, Scholar Google. Vou entrar ali. Que existe esse formato BIB, você pode encontrar ele em vários lugares. Olha aqui está o senhor Pettet, apareceu a fotinho dele ali e tal, na Universidade de Kansas, blá blá blá. Olha aqui, esse aqui é o arquivo, estão vendo ele, o paper aqui? O segundo, Electrokinetic, Calcis, não sei o que, não sei o que. Aí vamos entrar aqui. Olha aqui, HTML Science, Understanding, Electronics, 2 versões, artigos relacionados, as vezes que ele foi citado, 15 vezes, eu não estou encontrando aqui a citação. Às vezes aparece aqui como exportar, quando você vem que exportar os sites, é como você encontra o ponto .bib. Vem aquele mesmo textinho que eu copiei lá no Overleaf. Artigos relacionados. Isso aqui é uma coisa bacana também, né? Esse Google Scholar. Você vê artigos relacionados que esse mesmo cara escreveu ou que outras pessoas escreveram. Eu não estou encontrando aqui o formato. Olha, por quem que ele foi citado. Isso aqui é uma coisa bacana também, tá? Quando vocês encontrarem alguma coisa que tem a ver com o tema que vocês estão trabalhando, talvez alguém já citou esse cara, esse mesmo cara que está trabalhando com aquilo que você está interessado, tem outra gente trabalhando com isso também. Algumas pessoas que também olharam esse artigo do cara e escreveram os seus próprios artigos. Então, lá por quem ele foi citado, você vai encontrar isso aí, ó. Olha só, esse artigo desse cara aqui, do senhor Joel, ele publicou em 2020. E já teve 15 citações, ou seja, já houve 15 trabalhos que se basearam ou que falaram alguma coisa sobre o que esse Joel falou. Vamos clicar aqui, ó. Olha aqui, ó. Todos esses caras aqui, ó. Vamos ver esse aqui, ó, por exemplo. Surface, não sei o que. Professor, mais uma dúvida, assim. Por exemplo, as citações, como que funciona? A partir do momento que eu coloco no meu trabalho, já vai aparecer que eu citei para o autor? Digamos, para o autor do artigo, né? Não, quando você colocar imagina que o que você está escrevendo no teu TCC ali, tá? E você citou algumas pessoas ali, os artigos de algumas pessoas. Quando você publicar o teu TCC, dependendo de onde você publique ele, a visibilidade dele, então vai aparecer. Em geral, TCCs não vão aparecer muito não, tá? Vai aparecer mais se você publica o teu artigo em uma revista indexada. Se você publica teu artigo numa revista indexada, automaticamente você vai aparecer nessas bases aqui. Quem que te citou, você foi citado por quem que você citou, vai aparecer tudo isso aqui. Olha aqui, ó, eu cheguei nesse paper desse cara aqui, ó. Esse cara que se chama, também é o mesmo, ó, Pettet, ele mesmo. Ele escreveu um outro artigo e ele se citou a ele mesmo. Ele falou de coisas que ele tinha falado antes. Então, olha só o que acontece. Tá vendo aqui neste export aqui, ó, RIS? Esse aqui é um outro formato. Deixa eu ver este export aqui, RIS, o que aparece. Olha aqui, ó, citação em abstract, citação em referências.
Mais opções. Deixa eu ver o que mais temos aqui, ó. Olha aqui, olha que beleza. Vai aparecer a citação, olha, você pode colocar como BibTeX, tá vendo? RIS é um tipo diferente lá para outros organizadores de referência, mas você pode colocar aqui o BibTeX. Cliquei no BibTeX, aí você pode escolher, você quer que apareça nesse BibTeX teu somente a citação, quer que apareçam as referências de outros caras, ou quer que apareça o abstract também. Vou colocar aqui abstract, aqui, ó. Abstract, a última. E vou baixar, presta atenção. A mesma jogada de antes, ó. Ele vai baixar, olha, tá vendo aqui um arquivo .bib no meu computador. Eu vou baixar, vou salvar isso aí da internet. Vou abrir. E olha lá, novamente, ó. Tá vendo? O que eu vou fazer? Vou pegar e vou colar esse cara todo aqui, ó. Copiar. Vou ir para o meu overleaf, para o meu latex, que não lembro mais onde tá aqui. Tô aqui, esse aqui é o meu arquivo .bib, ó. Então eu vou lá no final e vou colar. Colei esse outro ali que eu fiz. Olha aqui, eu vou trocar esta primeira frase aqui, ó, para me ajudar. Se você quiser deixar a mesma, não tem problema, deixa a mesma e quando você for buscar ele no teu texto, você escreve essa linguiça que está aí. Eu acho isso aí meio ruim. Então, o que eu faço? Esse cara escreveu isso aí em 2020, então eu vou colocar novamente o nome do autor, que é este Tetas aqui, ó. Vou colocar 2020, só que se eu deixar Teta 2020, ele vai encontrar dois artigos, duas referências com o mesmo nome, vai dar problema. Então eu vou colocar aqui, ó, 2020A. Tá certo? Porque eu já tinha a anterior, também era Teta 2020 aqui, ó. Tá vendo? Teta 2020. Então, para diferenciar, eu vou colocar uma A ali, que eu já sei que esse é o meu outro documento, desse mesmo cara que agora se chama Surface, não sei o que, não sei o que. Beleza. Vou pro meu texto lá. E aqui no meu texto eu vou escrever a mesma coisa, né? Tether também foi visto que o cálcio é legal. Quem que disse isso aí? O cara Tether lá. Então, mas eu vou citar ele como site. Posso colocar aquele IP e vou abrir a minha chave aqui e vou buscar aquele Tether com um A. Estão vendo aqui, ó, que aparecem os dois, o sem o A e o com o A. Então eu vou pegar o com o A, que é a minha segunda referência. Beleza, ponto. Quando eu recompilar, o que vai acontecer? O que aconteceu? Não aconteceu nada? Não apareceu na referência? Por que não apareceu? Olha aqui, ó. Também foi visto que o cálcio é legal, tal. Site P, Tether. Por que não está aparecendo o cara aqui? Tem que citar entre parênteses para aparecer na referência? Não entendi, como que é? Eu acho que tem que citar entre parênteses para aparecer na referência. Então, se tu botar agora, depois desse TT 2020A, sem o P, bom, agora tu fez isso, aí eu acho que vai aparecer. Certo, vamos ver. Aquele sem com o P não tá me funcionando, não. Tem que ser sem o P. Agora apareceu aqui, ó. TTT 2020B. Olha só, isso aqui eu não coloquei. Este A e este B foi o próprio LaTeX que colocou. A, B. Também foi visto que o cálcio é legal, TT não sei o que. Se você for lá para baixo, tá ali, ó, os dois artigos do TETET, o A e o B. Bom, beleza. Vou continuar aqui. Então, essa é a questão da base de dados, né, da pesquisa na base de dados. Existe uma outra base que é bacana de consultar, que é a base do Scopus. Onde que estava eu fazendo isso aí, que agora não lembro mais. A base do Scopus. Aqui, ó. Portal Periódicos.
Então aqui ó, você pode colocar buscar por base. Essa outra base chama-se Scopus. Mesmo esquema, né? Você vai buscar, vai encontrar a base. Essa aqui, Scopus do Elsevier. Também é uma base grande, bastante coisa assim de engenharia, né? A gente se conecta aqui. E tudo outra vez, né? Você vai colocar ali o nome, se é pelo nome, ó, o Worcid, aqui é a questão do... O Worcid é um número que todos os autores de artigos têm, tá? É um número que eles têm. Então você pode buscar por aqui. Ó, por documento, se você quer buscar uma palavra-chave aqui, sei lá. Qual é que é a tua palavra-chave aí, Emaline? Fala uma palavra para mim buscar. Capilar, com 2 L's. Como é que é? Capilar, com 2 L's. Capilar. Trapping, com 2 P's. Outra vez? Trapping. Ah, tá. Trapping. Assim, né? Aham. E pode ser and. Como? AND. É do booleano. Ah, tá. Ande, tá. Vamos ver se esse end aqui ele vai funcionar. Uhum. CO2. Storage. Storage? Storage, isso. Tá difícil. Tá difícil. CO2, eu coloquei 2 aqui, não apareceu. Deixa eu tirar esse end aqui. Tá, aí apareceu. Eu troquei ali, né, para buscar não somente no abstract, mas no documento inteiro. Então tem ali, ó, tem vários documentos. Sei lá. Aqui, ó, Natural Mitigation of CO2 Leakage Accumulation, parará. Mesma coisa, né? Você vai entrar no documento. Olha, esse documento não foi citado nenhuma vez, esse daqui foi citado 110 vezes. Tá aqui, ó. Então você pode baixar aqui o PDF. Opa. Ó, save o PDF. Onde que está aqui a nossa citação? Ah, outra coisa aqui, ó. Estão vendo aqui este Set Citation Alert? Você pode clicar aqui para que o site te avise. Em geral, vai por e-mail e vai te mandar um e-mail caso haja alguma novidade aí em relação a esse documento. Alguém novo cite ele, ou apareça algo novo com relação a esse documento. Eles podem te avisar. Download, aqui ó, export, estão vendo aqui na frente, aqui em cima, export. Então você pode vir aqui no export, se esse artigo aí te interessa, para que apareça no teu documento. E tá aqui, ó, que informação você quer que apareça. E tá aqui, ó, Bibtex. Viram ali em cima Bibtex? Aí você coloca todo aqui, você clica aqui em que informação dessa que tá aí você quer que apareça no teu artigo ali, no teu Bibtex, para colocar lá no... E, bem, daí para frente as mesmas coisas, né? Acho que vocês já entenderam aí o que eu quis dizer, que é uma ferramenta bem bacana de usar e que deve ter também para o Word, deve ter, só que aí eu não uso, que é essa Mendeley aí e outras. Beleza. Vamos acabar aqui o nosso assunto. Meio-dia já. Deixa eu só buscar aqui. Muito bem, então qual é a tarefa aí da quinta-feira? O que vocês vão fazer agora? Novamente, deem uma trabalhada na questão do problema, tá? Lembre de escrever o problema tal como ele é, qual que é o problema mesmo de vocês. E nesta semana, então, o que a gente vai fazer é dar uma pesquisada nisso aqui, ó.
Vocês vão dar uma pesquisada bibliográfica e vão ver que outros trabalhos tratam sobre o mesmo assunto, que outros trabalhos tratam sobre o mesmo problema, né, mais específico. Como eles solucionaram o problema, tá certo? Esse problema que vocês estão analisando ali, como que as pessoas que escreveram coisas, né? Busquem lá nessa página aí do periódico, os CAPES, né, nessa Scopus, na Web of Science, que são sites bem bacanas, assim, de alto impacto, né, de alta confiabilidade. Busquem lá os problemas de vocês, com as palavras-chave. Como os outros solucionaram os problemas, né? Peguem ali 2 frases, deem uma lida no abstract deles para ver como que eles estão resolvendo esse problema. Veja se você tem alguma solução nova para o problema, tá certo? E na realidade não, somente os 3 primeiros pontos, tá? Deem uma procurada na bibliografia para ver o que vocês encontram com relação ao problema de vocês, tá certo? Eu quero que vocês façam aquela catalogação, aquela ficha, tá certo? Vocês vão fazer aquela ficha, vão dizer onde que vocês... Aquela ficha é essa aqui, tá? Essa ficha aqui, ó. Vocês vão fazer aí na quinta-feira, que vocês têm a aula... Como é que chama? Não presencial? Assíncrona. Então eu quero, de cada um de vocês ali, ó, eu quero pelo menos 20 trabalhos relevantes, tá? 20. Deem uma olhada no abstract, somente leiam o abstract, tentem baixar o arquivo, coloquem ali o lugar onde pode ser encontrado, baixem de uma vez o BibTeX, se vocês vão usar LaTeX, ou o outro, se vocês vão usar o Word, tá? Vão guardando isso aí que fique pronto no momento que você sentar para escrever, já está tudo ali na tua mão, tá? Não tem que ficar procurando. Então, são 20, tá? 20 fontes que vocês vão buscar, que sejam atuais sobre o tema que vocês estão trabalhando, que tenham a ver com a solução do problema que vocês estão solucionando. De acordo? Então eu quero uma ficha dessa aqui, vocês podem fazer lá no Excel, lá se quiserem, em algum lugar, colocam o site onde você pode pegar o documento, coloquem ali se vocês já conseguiram o ponto .bib dela ou não, o abstract, se aquilo ali tem a ver, como que tem a ver com o que vocês estão trabalhando, tá certo? Então, a tarefa aí para a próxima semana, para quinta-feira, é fazer uma ficha de catalogação de pesquisa com 20 ou mais, se você quiser mais, né? Com 20 publicações, artigos de revista, né, livros atuais que tenham a ver com o problema que vocês estão resolvendo. E, né, novamente, aqui a coisa vai se acumulando, né? Então, deem uma olhada no problema, né, na definição do problema, e a segunda parte é esta parte aqui da ficha de catalogação. É Tá isso? Certo. Obrigada. Tá certo, então. A gente se conversa. Novamente, recomendo vocês usarem o LaTeX, o Overleaf. É uma mão na roda, isso aí vai facilitar bastante para vocês. Tá. Beleza. Bom almoço aí e bom dia aí. É bacana. Tá certo, então. Professor, Pode falar. você pode ficar na chamada, por favor? Posso. Então tá certo, pessoal. Tendo mais alguma dúvida, alguma outra questão aí, pode falar. Podem me mandar também por e-mail, pelo WhatsApp ali, alguma outra novidade que vocês tiverem, a gente pode conversar também. No mais, então, valeu pela presença, um abraço. Tchau, professor. Até mais. Falou. Oi, prof. Oi. É a Sabrina. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem. Olha só, eu queria saber se você está deixando essas atividades no Moodle. Um segundo, Sabrina. Só deixa eu fechar aqui a minha gravação, tá? Sim. Uhum.